Oi, pessoal! Conforme combinado, essa é a continuação da nossa aula sobre métodos e técnicas utilizados em análises toxicológicas. Aqui nós vamos falar sobre cromatografia gasosa, para finalizar o assunto de técnicas cromatográficas, e em seguida a gente fala sobre as técnicas de detecção que estão acopladas a esses métodos cromatográficos, ok? A cromatografia gasosa recebe esse nome porque a fase móvel é um gás. Assim, será um gás que irá se misturar à minha amostra e transportá-la pela fase estacionária, que pode ser uma coluna sólida ou uma coluna líquida. Caso seja sólida, nós vamos ter uma cromatografia gás sólido, e caso a fase estacionária seja líquida, nós vamos ter uma cromatografia gás líquido. Gente, é muito importante que a gente entenda uma diferença que existe da cromatografia gasosa para as demais cromatografias. Lá nas outras técnicas cromatográficas, a gente sempre fala que vai haver uma competição pelos componentes da amostra. Quem vai competir vão ser a fase móvel e a fase estacionária. Se a substância tiver mais afinidade pela fase estacionária, ela vai ficar retida por mais tempo. E se ela tiver mais afinidade pela fase móvel, ela vai ser transportada mais rapidamente. Aqui na cromatografia gasosa, isso é diferente. Porque o gás, que é a fase móvel, deve ser um gás inerte. Ou seja, ele não vai interagir de nenhuma maneira com nenhum dos componentes da amostra. O único papel do gás vai ser transportar os componentes da amostra e forçá-los, sob pressão, a passar pela fase estacionária. Dessa forma, um outro termo que nós vamos encontrar com muita frequência nos livros, nos artigos, é chamar a fase móvel gasosa, nesse caso, de gás de arraste. Então, vocês vão ver que em muitas situações, ao invés da gente chamar o gás na cromatografia gasosa de fase móvel, nós utilizamos o termo gás de arraste. Vamos tentar raciocinar um pouco para definir que tipos de substâncias conseguem ser analisadas por meio de uma técnica de cromatografia gasosa. Então, como a gente já viu, a cromatografia gasosa envolve a necessidade de que os componentes da minha amostra, ou a maior parte deles, ou pelo menos o meu analito, seja arrastado por um fluxo de gás. E deve se dissolver temporariamente, né? Se misturar temporariamente naquele gás. Isso faz com que a nossa amostra, que o nosso analito de interesse, tenha algumas exigências. Então, essas substâncias precisam ser voláteis ou semivoláteis. Então, olha a primeira informação importante. Para que a gente consiga analisar uma substância, medi-la por meio de uma cromatografia gasosa, ela precisa ser volátil ou semivolátil. Se ela não for, a gente vai precisar processá-la antes disso. Vai precisar transformá-la numa molécula volátil. Tá? Então, a gente se refere a moléculas que tenham ponto de ebulição até 300 graus Celsius e que sejam termicamente estáveis, porque todo esse processo acontece sob aquecimento. Então, é muito importante que a gente compreenda isso. Quando nós fazemos técnicas de cromatografia gasosa, nós precisamos aquecer a mistura, aquecer a minha amostra, e nós precisamos transportar os componentes por meio de um gás, que a gente chama de gás de arraste. Dessa forma, a minha substância tem que se volatilizar facilmente e não pode se degradar facilmente em temperaturas um pouco maiores. Então, ela tem que ser volátil ou semivolátil e termoestável. Aqui nós listamos algumas vantagens e algumas limitações dessa técnica. Como vantagens, nós temos o alto poder de resolução. Vamos recordar o que é resolução. Resolução de uma técnica cromatográfica é a capacidade que ela vai ter de separar os componentes.
Quanto mais separados os componentes estiverem, maior é a capacidade de resolução da técnica. Então, a cromatografia gasosa, ela tem um alto poder de resolução. Em geral, esse poder é maior do que a cromatografia líquida de alta eficiência. Além disso, é uma técnica de alta sensibilidade. Aqui nós conseguimos dosar substâncias que estejam presentes na amostra na faixa do picograma. Então, quantidades muito baixas de analito podem ser detectadas e quantificadas com segurança utilizando essa técnica. Tá? Se vocês levarem em consideração outras técnicas, a espectrofotometria, por exemplo, é útil na faixa do miligrama, principalmente, e pode até chegar no micrograma em algumas situações. Mas partiu para nano e picograma, a gente não tem sensibilidade por técnicas espectrofotométricas. Estou dizendo isso só para a gente ter um critério de comparação do quanto a cromatografia gasosa é muito sensível. Além disso, é uma técnica que permite o uso de uma pequena quantidade de amostra, então ela é bastante útil em situações em que a gente não tem um volume grande de amostra. E, além disso, é uma técnica que permite análise quantitativa, assim como a cromatografia líquida de alta eficiência. Né? A gente lembra que HPLC e cromatografia gasosa são técnicas cromatográficas quantitativas e a cromatografia em camada delgada costuma ser utilizada de forma qualitativa. É até possível se utilizar CCD e se quantificar, mas não é uma técnica tão comum, tá? O mais comum é que a gente utilize os resultados da CCD apenas de forma qualitativa e os resultados de HPLC e de CG como de forma quantitativa. Já como limitação, nós já falamos de uma, que é que para que eu consiga analisar uma substância com esse método, nós precisamos garantir que a substância seja volátil e seja termicamente estável. Substâncias que sejam termoláveis ou substâncias que tenham uma volatilidade muito baixa não conseguirão ser analisadas por CG, a não ser que a gente transforme essas moléculas em moléculas mais adequadas. Nós já vamos relembrar o que é a derivatização. Além disso, o processo, né, de preparo dessa amostra requer tempo, então a gente vai ver que existe todo um processo para que eu pegue, por exemplo, uma amostra de sangue humano, plasma, por exemplo, e eu possa jogá-lo dentro de um cromatógrafo gasoso. A gente já falou, obviamente, aqui sobre desproteinização, nós já falamos sobre hidrólise, nós já falamos sobre as técnicas de processamento. Então, como ela é uma técnica, como a cromatografia gasosa é uma técnica refinada, isso exige que a gente tenha que processar essa amostra antes que a gente possa colocá-la dentro de um cromatógrafo gasoso, tá? Isso é importante tanto para garantir o resultado correto e também para não degradar o nosso equipamento, para não causar nenhum problema ao nosso sistema analítico. E, além disso, é uma análise que exige tempo e custo elevado. Isso se refere tanto à cromatografia gasosa quanto à cromatografia líquida. O custo de uma CG ainda é mais alto que de um HPLC, tá? O tempo é um pouquinho menor, mas o custo é mais alto. Essa figura apresenta o princípio básico do processo de separação por cromatografia gasosa. Do lado esquerdo, nós vemos uma mistura de componentes estando na forma vaporizada. Esses componentes vão ser arrastados por um gás inerte, que é a nossa fase móvel. Lembrando que nós chamamos essa fase móvel na cromatografia gasosa de gás de arraste. E essa mistura vai passar pela minha fase estacionária, que é a coluna analítica. Isso acontece em alta temperatura e sob pressão, de forma que as substâncias vão interagir com a fase estacionária de maneira maior ou menor, e as substâncias que interagirem menos com a fase estacionária irão ser eluídas primeiro, irão sair primeiro, e as substâncias que tiverem um perfil de interação com a fase estacionária maior irão ficar retidas por um período de tempo maior. Então, olha a diferença da interpretação. Aqui não há competição dos componentes, né, entre
a fase móvel e a fase estacionária. Então aqui o componente não vai ficar dividido em interagir com a fase móvel ou interagir com a fase estacionária, porque ele não consegue interagir com a fase móvel, ele só consegue interagir com a fase estacionária. Assim, o que vai definir a velocidade de eluição vai ser a capacidade que cada substância vai ter de interagir somente com a fase estacionária. As que tiverem um baixo poder de interação irão ser arrastadas pela fase móvel mais rapidamente, e as que tiverem uma interação maior com a fase móvel irão ficar retidas por um período de tempo maior. Essa figura apresenta a organização básica de um cromatógrafo a gás. Vamos compreender cada pedaço. Primeiro, nós temos uma fonte de gás. Aqui eu tenho um gás sob pressão. Lembrando que esse gás é um gás inerte e é um gás de altíssima pureza. Ele vai ser controlado por um sistema de vazão, aonde ele vai ser injetado no equipamento. Aqui nessa parte cinza, que está marcada com o número 2, nós temos o sistema de injeção de amostras. Então, aqui é onde a amostra vai ser injetada. Aqui ela pode já estar vaporizada ou pode ser vaporizada aqui dentro do setor de injeção, do sistema de injeção. E em seguida vai ser arrastada pela fase móvel, pelo gás de arraste. E vai entrar em contato com essa estrutura circular que é a fase estacionária. Essa é mais uma diferença quando a gente compara com a cromatografia líquida. Lá nós temos uma coluna linear e de um comprimento pequeno. Aqui nós conseguimos colocar essa coluna de forma espiral, de forma arredondada, e eu tenho colunas grandes, colunas que chegam a 1, 2 metros de comprimento, o que faz com que haja um caminho de separação, né, um contato com a fase estacionária durante um período maior, o que aumenta a resolução daquela minha corrida cromatográfica. Essa região azul é o meu forno, então aqui mantém toda a coluna, né, essa mistura, e a amostra que está passando por dentro da coluna junto com o gás de arraste em uma temperatura controlada. À medida que cada substância vai saindo da coluna cromatográfica, ela entra em contato com um detector. E a gente vai já falar um pouco mais sobre que equipamentos podem ser esses detectores. De qualquer forma, o detector vai emitir um sinal elétrico quando as substâncias forem passando, e esse sinal elétrico vai sendo registrado e interpretado por um sistema de computador. Quando nós vamos definir uma técnica cromatográfica no nosso laboratório, nós precisamos levar em consideração alguns fatores. E aqui eu coloquei os 4 fatores principais que nós precisamos levar em consideração. Fase móvel, a escolha da fase móvel, o sistema de injeção de amostras que nós vamos utilizar, as características da nossa fase estacionária e a técnica de detecção necessária. Vamos falar um pouco sobre cada um desses fatores. Em relação à fase móvel, né, que nós também chamamos de gás de arraste, as duas principais características que esse gás de arraste precisa ter é que ele seja um gás inerte e que ele seja de alta pureza. São essas as duas principais características que nós precisamos ter. Quando a gente se refere à alta pureza, nós falamos baixo teor de umidade, de água, né, disperso, misturado àquele gás, baixo teor de hidrocarbonetos e baixo teor de oxigênio. Uma das coisas que pode ser bastante útil é que na entrada do gás no sistema de cromatografia existam filtros. Esses filtros têm o objetivo de reter qualquer resquício desses elementos interferentes e impedir que eles entrem no equipamento. Nesse caso, o problema não é atrapalhar a análise propriamente dita, mas sim de danificar o equipamento. Existem alguns gases de arraste
bastante utilizados, que estão aí descritos: hélio, hidrogênio, nitrogênio e argônio. Em linhas gerais, esses gases podem ser escolhidos aleatoriamente, levando em consideração que são gases inertes. Então, eles não vão interferir diretamente no processo de separação. O papel deles vai ser apenas arrastar os analitos, né, os componentes da amostra, por dentro da coluna cromatográfica. A gente só precisa levar em consideração a necessidade de uma fase móvel compatível com o método de detecção utilizado. Existem várias técnicas de detecção e algumas delas, por exemplo, envolvem o uso do calor, o uso do fogo, na verdade. E nesse exemplo, por exemplo, é recomendado que se evite o gás hidrogênio, porque ele é explosivo, né? Então, a gente tem que levar em consideração esses elementos para definir que a nossa técnica de detecção seja adequada com o gás de arrasto escolhido. Mas, tirando esses detalhes, em geral, não vai fazer diferença no resultado qual é o gás de arraste escolhido. O próximo fator importante a ser levado em consideração é o sistema de injeção de amostras para a realização da cromatografia gasosa. Aqui, esse sistema de injeção, ele se refere à parte do equipamento onde a amostra é introduzida. Então, é como se fosse uma anticâmara que vai receber a amostra e, em seguida, injetá-la no meio da coluna, na entrada da coluna. E existem alguns passos que acontecem no sistema de injeção. A primeira coisa é a vaporização da amostra. Como a gente sabe, a cromatografia gasosa exige que os componentes que vão ser analisados estejam na forma gasosa. Então, a primeira coisa que acontece quando a amostra é injetada é que ela, se já não está na forma gasosa, ela vai ser vaporizada lá, sob aquecimento, certo? Lembrando, gente, que uma das coisas que nós podemos fazer é fazer essa vaporização antes de injetá-la no equipamento. Nós falamos sobre técnica de processamento por vaporização, que é o que a gente chama de heat space, tá? Então, lembrem-se, a gente tem que, de qualquer forma, vaporizar a nossa amostra para que ela seja analisável por cromatografia gasosa. Essa vaporização pode acontecer antes que a amostra entre no equipamento ou pode ser feita diretamente no sistema de injeção. Inclusive, alguns sistemas de injeção modernos possuem um sistema de heat space dentro dele. Então, você injeta uma amostra líquida e ele vai fazer aquele processo do heat space, que é o aquecimento da solução líquida e a vaporização dos componentes ali dentro do sistema de injeção de amostra. Tudo bem? De qualquer forma, após a vaporização da amostra, esse vapor vai se misturar ao gás de arraste e, em seguida, essa mistura de amostra e gás de arraste serão transferidos para a entrada da coluna, aonde o processo de separação cromatográfica irá iniciar. Algumas características importantes que o nosso sistema de injeção deve respeitar. A primeira delas é que o sistema de injeção deve ser capaz de injetar a minha amostra de maneira homogênea. Então, evitando que a amostra fique dispersa na coluna. Então, toda a minha amostra tem que ser injetada ao mesmo tempo. Caso o processo de injeção seja muito lento e a amostra demore muito tempo para entrar, isso vai causar o tailing, né? O efeito cauda, que é lá no resultado da cromatografia, ao invés de eu encontrar um pico cromatográfico bem bonitinho, eu vou ver um pico arrastado, grande. Isso significa que o processo de injeção da minha amostra lá no começo foi mal feito. Além disso, o meu sistema de injeção deve ser capaz de vaporizar os solutos instantaneamente sem decompô-los. Claro que isso depende do sistema de injeção, mas também depende da natureza da minha amostra. Então, uma vez que eu injete, ele tem que aquecer a amostra de forma controlada e, em seguida, vaporizá-la.
sem que os componentes sejam degradados. Além disso, deve evitar a difusão de componentes da amostra na fase móvel, então deve concentrar, manter sob controle essa mistura entre amostra e fase móvel. Não deve causar nenhuma perda e nem contaminação na minha amostra. Trouxe de volta esse slide só para nos lembrar de que, se o analito que eu preciso analisar na minha amostra não for volátil, ou eu não vou analisá-lo por cromatografia gasosa, ou eu devo fazer um processo de derivatização. Lembrando que a derivatização é uma técnica de reação química que transforma as moléculas da minha amostra em moléculas mais voláteis e mais termoestáveis. Tá certo? Então, o objetivo da derivatização aqui é transformar essas moléculas, esses analitos, em moléculas mais adequadas para análise por cromatografia gasosa. Se você está em dúvidas a respeito de como se faz a derivatização, dá uma olhadinha na aula passada, né? Na verdade, na aula de processamento de amostras, que lá a gente vai fala sobre isso bastante. Para a gente finalizar essa parte sobre a cromatografia gasosa, eu trouxe essa tabela que compara algumas características da cromatografia gasosa com algumas características da cromatografia líquida de alta eficiência. Então, primeiro os requisitos para que uma amostra seja analisada. Para que a amostra seja analisada por cromatografia gasosa, ela precisa ser volátil e termicamente estável. Já para que ela seja analisada por HPLC, ela precisa simplesmente se solubilizar na fase móvel. Além disso, aqui nós conseguimos analisar por CG gases, líquidos, contanto que sejam voláteis, e sólidos, contanto que também consigam se volatilizar. Enquanto que no HPLC, nós não conseguimos analisar gases, nós só conseguimos analisar substâncias líquidas e substâncias que têm natureza sólida, tá? Solubilizadas na minha fase móvel. Então, é uma outra diferença. Tempo de análise. Aqui nós temos uma análise de minutos até 1 hora. Na HPLC, minutos até poucas horas. Vai depender muito de como a cromatografia vai ser definida. Então, lembra, a cromatografia gasosa ela é mais rápido. Apesar da coluna cromatográfica ser muito maior, né? Eu já falei para vocês que existem colunas de 1, 2 metros de comprimento. Essa separação cromatográfica acontece em alta temperatura e sob pressão. Então, eu consigo transformá-la num processo mais rápido, tá bom? Além disso, a minha capacidade analítica, né, a minha resolução dessas corridas, para ambos é considerado como excelente, mas a gente consegue ver que a cromatografia gasosa tem uma capacidade de separação superior à separação por cromatografia líquida. E o grau de dificuldade é que a cromatografia gasosa, como ela tem menos elementos, detalhes no equipamento e na técnica, ela se torna mais fácil do que o HPLC, porque o HPLC tem uma variedade muito maior de colunas, de fase móvel, de formas de eluição, então eluição isocrática, eluição gradiente. Todos esses detalhes fazem com que exija uma perícia, ou necessidade de uma perícia maior na manipulação da amostra e na operação do equipamento. Então, a CG acaba sendo uma técnica mais fácil. Em comparação, ela é mais cara também. Finalizamos a parte relacionada às técnicas analíticas de separação cromatográfica, mas como eu falei para vocês na aula passada, não adianta nada eu ter uma técnica capaz de separar os componentes se eu não conseguir identificar que componentes são esses que foram separados. Então, mais uma vez, quando nós temos técnicas cromatográficas com o objetivo de analisar, quando o meu objetivo é fazer uma técnica de análise, não adianta ter apenas a separação cromatográfica. Eu preciso associar a essa separação cromatográfica uma técnica de detecção. Tá? Então, a gente vai agora falar sobre o que são esses detectores e como é que a gente utiliza esses detectores acoplados às técnicas cromatográficas.
E aí a gente recorda mais uma vez que sempre que eu me referir a esse termo de técnicas acopladas, eu estou falando dessa associação entre uma técnica de separação e uma técnica de detecção. Então vamos começar falando sobre o que são detectores. Um detector é um dispositivo conectado na saída de uma coluna cromatográfica que percebe a presença dos componentes da amostra e emite um sinal elétrico, que é registrado na forma de um pico. E a área desse pico é proporcional à quantidade do componente analisado. Então, mais uma vez, como nós já falamos, na saída das colunas cromatográficas tem um equipamento. Esse equipamento é o que a gente chama de detector. E esse equipamento, por meio de uma reação analítica, por meio de uma técnica analítica, ele é capaz de perceber quando determinadas substâncias passam por ele. Quando isso acontece, eles emitem um sinal elétrico. A intensidade desse sinal, ela vai ser proporcional à quantidade da substância que passou. Tá bom? Quando eu me refiro a sinal elétrico, eu estou me referindo ao tipo de sinal, tipo de leitura que aquele equipamento faz. Então, se eu tenho, por exemplo, um detector de espectrofotometria, esse sinal elétrico ele é uma leitura de absorbância. Se eu me refiro a um leitor de fluorescência, a um detector de fluorescência, esse sinal elétrico é a leitura da emissão de fluorescência. Se eu me refiro a um espectrômetro de massas como detector, a intensidade, esse sinal elétrico, é o espectro de massas. Tá certo? Então, cada tipo de detector vai gerar um sinal eletrônico diferente a depender da sua metodologia. Nessa tabela, nós temos as características de um detector ideal que é utilizado em técnicas cromatográficas. Obviamente que existem vários detectores disponíveis que não atendem a todas essas características, mas a gente deve buscar um detector que atenda ao maior número delas sempre que possível. Então, alta sensibilidade, confiabilidade no resultado, estabilidade, facilidade de manuseio, resposta linear. De preferência, deve ser um detector não destrutivo, que não destrua o analito. A gente vai ver que a maioria não é assim. Deve gerar uma resposta rápida e deve ser seletivo. Então, obviamente que vão ter detectores que atendem a várias dessas características, mas vão ter detectores que não atendem. Então, a gente precisa conhecer um pouco sobre eles. Nós não vamos conseguir falar sobre todos, porque existem dezenas de tipos de detector, mas nós vamos falar aqui sobre os principais que são úteis e são aplicáveis à análise, às análises laboratoriais que nós precisamos saber para análises toxicológicas. O primeiro deles que nós vamos falar são os detectores espectrofotométricos ou fotométricos. Se vocês lembrarem do que a gente viu na aula passada, eu falei para vocês que nós não costumamos utilizar a espectrofotometria sozinha como técnica analítica, porque ela vai ter muitos interferentes. E muitas substâncias diferentes são capazes de absorver luz no espectro ultravioleta, principalmente, e no espectro visível. E eu falei para vocês que a principal utilidade dos detectores espectrofotométricos é a possibilidade de eles serem utilizados como técnicas de detecção das técnicas cromatográficas. Então, aqui é nisso que os espectrofotômetros têm o principal valor dentro das análises toxicológicas. Então, quando eu me refiro a uma técnica, por exemplo, como HPLC-UV, eu estou dizendo que, ao analisar a minha amostra, eu vou separar os componentes por uma cromatografia líquida de alta eficiência, e à medida que cada componente vai saindo, ele vai entrando num espectrofotômetro que faz o espectro na região do ultravioleta. Certo? Então, aqui nós vamos ter isso acontecendo para cada componente passando. Então, nós temos, por exemplo, detectores que são considerados fotométricos,
quando a gente lê um comprimento de onda ou dois comprimentos de onda, tá? Isoladamente. Nós temos detectores espectrofotométricos, quando à medida que a substância sai, ela é submetida a uma análise do espectro de absorção de luz, né? Se você lembrar, eu me refiro àquela análise em que a amostra ela vai ser submetida a uma variação desse comprimento. Então, eu começo num comprimento de onda bem baixinho e ele vai aumentando, 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 aumentando. Tá? E aí, ao final, eu tenho um gráfico de absorção de luz daquela substância. E eu tenho também a técnica de arranjo de diodos, que é quando eu faço a análise simultânea de vários comprimentos de ondas. Tá? Em geral, gente, um mesmo equipamento ele possui a funcionalidade de ser utilizado para analisar em qualquer um desses modos. Tá? Então, por exemplo, nós temos um HPLC na toxicologia, que é utilizado somente para pesquisa, que ele é um HPLC acoplado a um espectrofotômetro. Mas se eu quiser, à medida que o analito sai, analisar só um comprimento de onda, eu posso. Então, o equipamento ele permite que eu programe para que seja feita a leitura que for mais adequada para a minha necessidade. Tá bom? Então, esse é um detector muito importante dentro das análises toxicológicas. Também é bastante utilizado na indústria farmacêutica, na bromatologia. Tá bom? Porque é um equipamento, né? Uma técnica de detecção muito robusta, tá? Muito robusta e muito confiável. Lembro a vocês que se a concentração esperada da substância seja muito baixa, aí a espectrofotometria passa a não ser tão boa, tá? As técnicas espectrofotométricas, elas têm uma performance muito boa na região do miligrama e na região do micrograma por ml ou por litro, certo? Então, quando a gente pensa na faixa de concentração, se o meu analito é esperado que ele esteja na amostra nessa faixa de concentração, um detector espectrofotométrico ele é muito bom. Mas se for esperado que a concentração presente seja muito mais baixa, na região do nanograma ou do picograma, aí o detector espectrofotométrico já não é tão sensível, já não é sensível o suficiente para quantificar a presença, né, identificar e quantificar essas substâncias. Então aí eu já precisaria ir para outros tipos de detector, como é o exemplo do detector de fluorescência, que é o próximo que a gente vai falar. O detector de fluorescência, ele vai ser capaz de detectar substâncias, analitos, que sejam capazes de emitir fluorescência. E para a gente entender um pouco melhor isso, nós precisamos lembrar o que é fluorescência. Então, a fluorescência é a característica que algumas substâncias têm de emitir luz quando são excitadas por um feixe luminoso. Então, existem moléculas, existem substâncias químicas que possuem, por conta da sua organização atômica e eletrônica, possuem átomos com elétrons mais excitáveis. Um grande característica disso são as moléculas que possuem muitas ressonâncias, tá? Muitas estruturas de ressonância. Então, nesses casos, os átomos que fazem parte e, na verdade, os elétrons que fazem parte dessa molécula, eles são mais excitáveis. De forma que determinados comprimentos de onda, como está mostrado aqui na imagem, quando determinados comprimentos de onda entram em contato com esses elétrons, eles acabam pulando para camadas mais externas de energia. Eles absorvem essa energia luminosa temporariamente e eles saltam para camadas mais externas da distribuição eletrônica. Entretanto, quando eles chegam nessas camadas mais externas, eles se tornam muito instáveis e eles vão tender a se movimentar de volta para o lugar da onde eles vieram. Quando eles fazem esse processo, uma parte da energia vai ser gasta, consumida, e o restante vai ser emitida, vai ser jogada para fora. Então, como a energia que foi absorvida, uma parte dela foi consumida, o feixe luminoso que é emitido tem uma energia mais baixa. Consequentemente, tem uma cor
diferente. Então, se a gente observar na imagem, esse átomo é um átomo que emite fluorescência porque ele absorveu luz azul, os elétrons foram jogados para camadas mais externas. Quando eles voltaram, esse átomo emitiu luz verde. Então, sempre que a gente se referir a substâncias fluorescentes, nós estamos nos referindo a moléculas que são capazes de absorver luz em um comprimento de onda e, em seguida, emitir luz em um comprimento de onda diferente, tá? Essa luz aqui tem um comprimento de onda mais baixo, a luz que excita esse átomo, e quando esse átomo libera luz, ele libera num comprimento de onda mais alto, tá bom? Então, não vamos confundir energia com comprimento de onda. Energia e comprimento de onda são características inversamente proporcionais aqui. Então, quanto menor o comprimento de onda, mais energia tem esse feixe luminoso. Então, ele absorve uma luz mais energética, com um comprimento de onda mais baixo, e ele emite uma luz menos energética, com um comprimento de onda mais alto. Tá certo? Essa figura aqui do lado esquerdo demonstra um pouco da fluorescência de um conjunto de analitos interessantes chamados de aflatoxinas. Se vocês lembrarem lá da toxicologia geral, vocês vão recordar que as aflatoxinas são toxinas produzidas por fungos do gênero Aspergillus, tá? Uma característica que facilita a identificação laboratorial desses produtos é o fato de que eles são fluorescentes. Então, os grãos contaminados, quando eles são excitados por um comprimento de onda adequado, eles emitem luz em um comprimento de onda diferente. Então, se você observar, eles estão sendo estimulados por uma luz azul e estão emitindo uma luz verde. Tá bom? Então, um detector de fluorescência baseado nesse princípio nada mais é do que um detector que vai jogar sobre aquele separado cromatográfico uma luz de um comprimento de onda e ser capaz de medir o quanto de luz está sendo emitida em um comprimento de onda diferente. Então, ele vai medir e essa intensidade de emissão de fluorescência é proporcional à quantidade, a concentração da substância presente na minha amostra. Como eu falei para vocês, existem muitos outros tipos de detectores, tá bom? E nós não vamos conseguir falar sobre todos eles. Eu vou falar para vocês só que existem os detectores eletroquímicos, tá? Como é o caso, por exemplo, do detector por ionização em chama, que é um detector muito utilizado junto com a cromatografia gasosa, tá? Inclusive, juntamente a essa aula, eu estou enviando para vocês um videozinho, que é um vídeo comercial, que mostra como funciona a detecção de alcoolemia, né, de etanolemia em amostras de sangue, né, utilizando cromatografia gasosa. E lá ele faz a detecção disso por um detector eletroquímico, que é o detector de ionização em chama, que é o que a gente chama de FID, tá? Então, é um exemplo. Os detectores eletroquímicos são muito utilizados porque eles são capazes de reagir genericamente com qualquer molécula que tenha características óxido-redutivas. Então, como existem muitos analíticos que têm essa característica, acaba sendo muito útil ter esse tipo de determinação. Além disso, nós temos os detectores por dicroísmo molecular, tá? Eles são capazes de detectar enantiômeros. Então, se você tiver a necessidade de diferenciar, de detectar separadamente os analíticos na forma R ou na forma S, é uma boa opção você utilizar um detector como esse. E, em seguida, nós temos as técnicas de detecção por espectrometria de massas. Nós vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre a espectrometria de massas, gente, porque ela é muito importante para as análises toxicológicas e vocês não veem elas com detalhes em outras disciplinas, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre ela, mas antes de falar sobre ela, eu vou mostrar para vocês como é que a gente interpreta os cromatogramas, tá bom? Então, eu mostrei para vocês que sempre que a gente
passa uma amostra por um detector, ela vai gerar um pico analítico. E esse pico ele tem que ser corretamente interpretado. Então vamos falar um pouco sobre como interpretar os cromatogramas. Essa é a figura clássica de um cromatograma. Esse é um cromatograma que nem é das análises clínicas, ele é um cromatograma da indústria. Então ele se refere a um produto farmacêutico contendo rifampicina, isoniazida e pirazinamida, e nós fizemos o processo de separação cromatográfica desses três fármacos para a quantificação deles. Então, se nós observarmos, o cromatograma ele sempre vai ser um gráfico do tipo x, y, tá? E o eixo x sempre é uma unidade de tempo. Sempre é uma unidade de tempo, tá bom? Então, essa é uma característica que vai nos fazer reconhecer corretamente um cromatograma. Gente, se vocês estiverem ouvindo um miado é porque eu estou gravando isso à noite e é a hora que meu gato fica louco em casa. Então, continuando. Nós temos um cromatograma. No eixo X eu tenho o tempo, geralmente em minutos, tá? Então aqui se refere a 2 minutos de corrida cromatográfica, 4 minutos de corrida cromatográfica, 6 minutos e por aí vai. No eixo Y, aqui eu tenho a intensidade da leitura do meu detector. Então, se aqui eu tenho um espectrofotômetro for o meu detector, essa leitura vai ser a leitura de absorbância naquele comprimento de onda escolhido, tá? E por aí vai de acordo com o tipo de detector que eu estiver utilizando. Como é que eu interpretaria esse cromatograma? Eu interpreto da seguinte forma: a minha cromatografia começou aqui nesse tempo zero, ela vai acontecendo. Quando chega nesse momento, o detector começou a perceber a passagem de uma substância. E aí, em resposta a essa substância, aparece esse pico aqui, tá? Esse valor aqui em cima se refere ao que a gente chama de tempo de retenção dessa substância, que é o momento onde essa detecção é máxima, tá? Então aqui, no caso, é 2,823 minutos, foi o tempo de retenção desse primeiro pico que a figura nos mostra dizendo que é a pirazinamida. Então a primeira substância que passou, que saiu da minha coluna e passou na frente do detector, foi a pirazinamida. Em seguida, poucos minutos depois, saiu a segunda substância, que é a isoniazida. O tempo de retenção da isoniazida foi 3,774. E alguns minutos depois, lá no minuto 7.347, eu tenho a retenção da rifampicina. Então, essa técnica cromatográfica foi capaz de separar esses três analitos de forma adequada. Tá? Então, a primeira informação que eu quero que vocês memorizem e que vocês nunca mais esqueçam: o tempo de retenção na minha coluna cromatográfica sempre vai me identificar, me ajudar a dizer qual é a substância. Então, sempre que eu repetir essa mesma técnica, dessa mesma forma, e eu analisá-la por a substância que aparecer nesse tempo de retenção será considerada a pirazinamida. A substância que aparecer nesse tempo de retenção será a isoniazida e a substância que aparecer nesse tempo de retenção será a rifampicina. Eu só não vou poder utilizar esses valores se eu mexer na técnica cromatográfica. Se eu mudar a composição da fase móvel, ou a velocidade do fluxo, né, da fase móvel, ou o tipo de coluna, ou a temperatura, todos esses fatores, se eu mexer na minha técnica cromatográfica, esses valores de tempo de retenção podem sofrer alterações. Mas se a minha técnica foi padronizada, um dos objetivos é padronizar o tempo de retenção para cada analito de interesse, certo? Aqui embaixo tem a legenda dessa figura para tentar explicar um pouco outros detalhes que a gente possa extrair, né, desse gráfico. Então vamos lá. Ele me diz: cromatograma da rifampicina, isoniazida em pirazinamida, em HPLC UV visível, de 238 a 333. Olha aqui, vamos por partes. Primeiro, HPLC, técnica de separação. Então, a gente já sabe que foi uma cromatografia líquida e não uma cromatografia gasosa.
O V visível se refere à técnica de detecção. Então, a gente já sabe que foi utilizado um espectrofotômetro capaz de detectar e quantificar substâncias no espectro entre o ultravioleta e o visível, que é aquele espectro entre 200 e 600 nanômetros. E que essa leitura foi feita nesse espectro de 238 a 333 nanômetros. Então, para fazer essa leitura, ele utilizou essa faixa de comprimento de onda. Então, sempre que cada componente passava na frente do equipamento, o detector media a absorvância em toda essa faixa. Então, 238, 239, 240, 241 até 333. E ele emitia uma leitura de absorvância para cada um deles. Tá certo? Além disso, ele me diz aqui a coluna cromatográfica que foi utilizada. Nesse caso, é uma coluna C18, tá? Lembrando que a coluna C18 se refere, é uma coluna muito importante, e ela se refere ao número de carbonos que tem na matriz, né? no material mesmo da coluna. Então, a gente já sabe que é uma coluna altamente lipofílica. Então, a gente já sabe que a fase estacionária ela é apolar, consequentemente, a fase móvel provavelmente é uma fase polar. Isso configura uma cromatografia de fase reversa, tá bom? Em seguida, nós temos a fase móvel, e aí se confirma que ela é bastante polar, porque ela tem solução tampão fosfato. Gente, solução tampão fosfato é uma solução feita em água e acetonitrila. Então, 55% da minha composição é uma solução aquosa. E em seguida, eu tenho acetonitrila, que é um solvente orgânico, mas é um solvente orgânico relativamente polar. Tá bom? Aqui eu tenho a proporção da minha fase móvel, então eu tenho 55% de tampão fosfato e 45% acetonitrila, volume, e a velocidade de injeção de fase móvel junto com a amostra na minha coluna, que é 1 ml por minuto. Então, isso aqui é a velocidade pela qual, né, a pressão de líquido da minha fase móvel entrando na minha coluna. Então, se vocês observarem, gente, essas são informações que me ajudam a interpretar melhor como essa cromatografia foi realizada. Então, quando vocês estiverem lendo artigos, materiais que se refiram a separações cromatográficas, é muito importante que os autores apresentem as características principais daquela técnica de separação, porque só assim eu vou conseguir ter uma noção real de como aquele processo foi feito e poderia, porventura, reproduzir isso no meu laboratório. Tá bom? Então, é bastante importante. Nós vamos ter um exercício essa semana em que nós vamos exercitar um pouco isso, essas características, essa interpretação dos cromatogramas. Uma vez que nós obtemos os picos cromatográficos, é importante que a gente saiba interpretá-los, tá? Como nós já falamos anteriormente, a intensidade, o tamanho do pico é proporcional à concentração do analito na amostra. Mas para isso a gente tem duas formas diferentes de medir o tamanho desse pico. A primeira delas é utilizando a altura do pico, então a distância dessa linha de base até a ponta dele. Apesar disso ser válido e em algumas situações isso poder ser utilizado, essa não é a forma mais adequada para a medição do tamanho desse pico, porque sofre variações instrumentais importantes. Nem sempre os picos ficam bonitinhos, simétricos como esse. O ideal é que eles sejam simétricos, que eles tenham uma base bem estreitinha, bem compridos, e que ao dividi-los ao meio, um lado seja igual ao outro. Mas em algumas situações, por características da amostra e do próprio método cromatográfico, isso não é possível. Então, se o pico cromatográfico não for completamente simétrico, como é o exemplo desse caso aqui, medição somente da altura se torna pouco confiável. Então, na grande maioria das situações, ou pelo menos nas
corridas cromatográficas da nossa área, da área de análises laboratoriais, nós utilizamos como medição do tamanho do pico a área, tá? Os cromatogramas, eles já nos fornecem, dentro de cada corrida cromatográfica, cada pico que for obtido vai vir juntamente com o valor de altura dele e também com o valor de área dele, tá? Então, geralmente, nós utilizamos a área do pico como medida do tamanho dele. Então, quando nós obtemos uma corrida cromatográfica, nós vamos ter informações diferentes. Nós vamos ter, digamos, 10 substâncias diferentes sendo eluídas, e a gente diferencia essas substâncias pelo tempo de retenção, e para cada uma dessas substâncias a gente avalia a intensidade por meio da área de cada pico. Quanto maior for a área do pico, maior vai ser a concentração daquela substância naquela amostra. Entretanto, o resultado que nós precisamos apresentar nos laudos não é um resultado de área. Nós precisamos transformar essa leitura, essa área, em uma concentração do meu analito. E, para isso, a gente recorre ao que a gente chama de curva padrão ou curva de calibração. Eu quero muito que vocês lembrem do que a gente fez na aula de paracetamol, em que a gente teve várias concentrações de paracetamol e nós submetemos ao nosso teste analítico. E para cada concentração, nós obtivemos leituras de absorbância. Aqui, nós faríamos a mesma coisa. A única diferença é que a leitura que a gente vai obter é a área de cada pico cromatográfico. Então, quanto maior for a concentração do meu analito naquela amostra, maior vai ser a área. Então, nós podemos fazer essa análise quantitativa utilizando uma curva padrão ou uma curva de calibração comum, né, que é o que a gente chama de curva padrão externa ou curva de calibração externa. E aqui nós vamos fazer de forma muito semelhante àquilo que nós fizemos para o paracetamol. A única diferença é que no eixo Y, ao invés de leituras de absorbância, nós vamos ter as áreas dos picos cromatográficos de cada uma daquelas análises. Tá? Então, a gente constrói uma curva padrão utilizando essas informações. Essa é a forma utilizando o que a gente chama de calibração externa. Eu vou mostrar para vocês agora uma outra forma de fazer que é bastante utilizada em análises cromatográficas e que tem a vantagem de melhorar a performance, melhorar a confiabilidade daquela leitura. Essa maneira é utilizando, além dos calibradores externos, que são essas soluções de concentrações conhecidas do meu analito, acrescentando nessas soluções o que a gente chama de padrão interno. Vamos entender o que é o padrão interno. O padrão interno é uma substância parecida com o meu analito, que vai ter um tempo de retenção parecido na corrida cromatográfica. Então, basicamente, eu vou ter, dentro da minha amostra padrão ou da minha solução de calibração, eu vou ter diferentes concentrações do meu analito e, além disso, eu vou ter uma concentração conhecida de uma outra substância. O objetivo da adição dessa outra substância é fazer com que ela apareça na minha corrida cromatográfica. Se nós observarmos esse cromatograma, ao invés de um pico, nós temos 2 picos. Então, a gente tem esse primeiro pico, que é o padrão interno, tá? E o segundo pico, que seria o meu analito de interesse. Veja que aqui eu tenho 2 substâncias diferentes. Essas substâncias, elas correram na mesma corrida cromatográfica e foram detectadas separadamente. Professor, para que eu preciso adicionar uma nova substância se o que eu quero analisar já estava aqui? O objetivo da adição dessa substância é porque nós adicionamos essa substância em uma concentração conhecida.
Então, nós conseguimos saber o quanto deve aparecer lá na minha análise. Isso faz com que eu consiga descontar, eu consiga corrigir os erros associados ao volume de injeção de amostra, à técnica de processamento. Então, tudo que eu faço com a minha amostra, tanto com a minha amostra padrão, quanto com a minha amostra de interesse, ela todo o processamento que eu preciso fazer. Então, se eu desproteinizar, se eu tiver que precipitar, se eu tiver que extrair, tudo isso pode gerar interferências na minha análise. Uma maneira de eu descontar essa interferência, de eu levar isso em consideração, é por meio da adição de um padrão interno. Porque quando eu adiciono um padrão interno, eu garanto que aquela quantidade que eu estou medindo está mais próxima da realidade. Porque eu vou comparar isso com uma concentração, com a substância de concentração conhecida. Talvez isso tenha ficado um pouco confuso, mas deixa eu ver se eu consigo fazer isso ficar um pouco mais claro. Vamos falar aqui um exemplo. Vamos imaginar que eu quero fazer a análise de um fármaco em sangue. Tá? Então, eu peguei a amostra de sangue, eu vou centrifugar, obter o plasma, eu vou desproteinizar, em seguida eu vou ter que extrair e em seguida o material extraído eu vou jogar no meu cromatograma, no meu cromatógrafo, na verdade. Todos esses passos que eu fiz com a minha amostra antes de jogar no equipamento podem gerar perdas, podem gerar contaminação, podem atrapalhar a minha análise. E aí, lá na hora que eu obtiver a leitura, eu não vou conseguir saber com certeza se aquele meu analito, a minha quantidade que foi medida, está correta ou não. Uma maneira interessante da gente corrigir isso é, no começo, antes de qualquer coisa, eu adicionar na minha amostra uma substância em concentração conhecida. Essa substância é o que a gente chama de padrão interno. Quando eu for submeter a minha amostra a todo o processamento e em seguida a análise, lá no final das contas eu vou ter duas leituras. Eu vou ter o meu analito de interesse e eu vou ter aquele meu padrão interno que eu adicionei lá no começo. Como eu sei o quanto que foi adicionado lá no início, eu consigo confirmar que aquela substância apareceu no meu resultado. Se ela não aparecer no meu cromatograma, indica que algo que foi feito com aquela amostra durante o processo foi feito de maneira errada, porque a substância foi adicionada, logo ela deveria ter aparecido. Além disso, a intensidade, né, a área desse pico, o tamanho desse pico, é utilizado ainda na hora de você analisar o resultado. Porque ao invés de eu utilizar somente a área do meu pico, né, do pico da substância que eu quero analisar, eu vou calcular uma área relativa. Então, eu vou medir a área desse pico e vou medir a área do pico do padrão interno. E vou dividir um pelo outro. Essa medida relativa disso, da área disso dividido pela área disso, é que vai ser colocada aqui no meu gráfico. Ok? Eu vou fazer isso para a minha curva de calibração. Então, a minha curva de calibração vai ter soluções diferentes do meu analito, mas todas elas vão ter a mesma concentração do padrão interno. E eu vou fazer isso quando eu estiver analisando as amostras que eu estiver precisando analisar. Eu vou adicionar uma substância em concentração conhecida. O objetivo disso é tanto validar a minha corrida analítica, garantir que a corrida analítica aconteceu de forma adequada, quanto auxiliar na análise quantitativa. Eu vou enviar para vocês, junto com essa aula, na verdade, a atividade dessa semana é resolver um exercício que trata desse assunto. Tudo bem? Então, eu peço que vocês assistam, além desse vídeo, vocês assistam também esse outro vídeo que eu vou enviar, para que a gente entenda isso bem direitinho. Agora que a gente falou sobre como interpretar os cromatogramas, nós vamos finalizar essa aula falando sobre a espectrometria de massas, que é uma técnica de detecção, assim como a espectrofotometria, assim como a detecção de fluorescência, assim como o detector de ionização em chama, e que é bastante importante nas análises toxicológicas. Existem várias
técnicas analíticas que são utilizadas em monitorização terapêutica, em toxicologia ocupacional, na análise de doping, que são utilizando a espectrometria de massas como técnica de detecção. Então vamos falar um pouco sobre ela. Basicamente, a espectrometria de massas é uma técnica capaz de identificar a massa atômica ou massa molecular de uma substância. Então, sempre que uma substância entra no espectrômetro de massas, ela vai ser analisada de forma a que a gente saiba qual é a massa molecular dela. Então, por exemplo, se eu analisar uma molécula como o benzonidazol, por exemplo, vai aparecer lá que o benzonidazol tem uma massa molecular, salvo engano, de 260 gramas por mol. Então, isso vai ser o critério que eu vou utilizar para confirmar que aquela substância é o benzonidazol, porque ela está demonstrando ter a massa molecular que a gente conhece para o benzonidazol. A espectrometria de massas ela foi inicialmente utilizada para a identificação da massa atômica das substâncias. Então, a gente sabe a massa atômica do oxigênio, do cloro, do hidrogênio por uma técnica de espectrometria de massas. Mas, além disso, hoje em dia a gente utiliza a espectrometria de massas para a medição da massa de moléculas, não somente de átomos. Tá bom? E como é que a espectrometria de massas funciona? Ela é basicamente uma técnica de ionização e fragmentação de moléculas. Então, basicamente, quando uma substância entra no espectrômetro, ela vai ser ionizada, fragmentada e esses fragmentos vão ser separados por um campo eletromagnético no vácuo. Quando isso acontece, você consegue classificar cada um daqueles fragmentos por meio de uma relação entre a sua massa e a sua carga. Cada um desses fragmentos ionizados vai ter uma massa e uma carga. E o equipamento analisa isso na forma dessa relação massa-carga, que a gente chama de MZ. Vamos entender isso um pouquinho melhor. A minha amostra, ela deve entrar no espectrômetro de massas vaporizada, então ela deve ser gasosa ou estar volatilizada. E ao entrar, ela passa por uma primeira fase, que é o que a gente chama de ionização. Aqui, ela vai passar por alguma técnica que vai forçar com que essa molécula passe a ter uma carga. Geralmente, ela vai ficar com uma carga positiva ou uma carga negativa. Nesse processo, além disso, vão aparecer fragmentos daquela molécula. Então, tanto eu vou ter a minha molécula íntegra, ionizada mais ou menos, ionizada com uma carga positiva ou negativa, quanto eu vou ter fragmentos dessa molécula ionizados com carga positiva ou com carga negativa. Então, eu vou ter essa mistura de íons positivos e negativos, e esses íons vão ser injetados no equipamento, que é o processo de aceleração. Eles vão ser jogados num ambiente de vácuo a uma determinada velocidade e eles vão em direção para frente, né? Eles vão seguir nessa direção. O que acontece é que, por inércia, eles vão ter a tendência de seguir em linha reta. E, consequentemente, eles iriam bater nessa superfície curva que tem aqui no equipamento. Entretanto, essa região aqui do equipamento é o que a gente chama de reação de deflexão, porque ela é revestida por um campo eletromagnético, por um ímã. Então, basicamente, quando elas chegam nesse ambiente, elas vão sofrer a ação de um campo eletromagnético. Substâncias, os fragmentos que têm carga positiva vão migrar para um lado e os fragmentos que têm carga negativa vão migrar para o outro lado. Entretanto, essa migração vai depender da massa dessas substâncias. Quanto mais leve o fragmento for, mais ele vai se deslocar. E quanto menos leve, quanto mais pesado ele for, menos ele vai se deslocar. De forma que esse conjunto de íons que foi injetado junto no equipamento vai começar a se separar em um espectro.
substâncias mais leves vão ficar mais longe do centro e substâncias mais pesadas vão ficar mais no centro. Substâncias positivas ficarão de um lado desse espectro, substâncias negativas ficarão do outro lado desse espectro. Então, assim, eu consigo fazer uma separação de todos esses fragmentos. Lembra, esses fragmentos se referem à minha molécula de interesse inteira e também fragmentos dela, que foram fragmentados e ionizados lá quando a amostra entrou no equipamento. Em seguida, no final do meu equipamento, vai haver um sistema de detecção desses íons. E aí, baseado no quanto eles se movimentaram em relação ao centro e de que lado eles estão, a gente vai ter uma ideia da relação entre massa e carga. O equipamento ele capta essas informações e ele organiza isso na forma de um gráfico. Esse gráfico ele vai me mostrar a relação massa-carga de cada fragmento e a abundância em percentual de cada um deles. Vamos ver isso com calma. Vamos observar esse espectro de massas, que se refere ao metanol. Então, ao entrar no espectrômetro de massas, o metanol foi ionizado e também fragmentado e, em seguida, analisado nesse campo magnético no vácuo. Assim, essa mistura de metanol carregado positivamente, carregado negativamente e fragmentos de metanol carregados positiva ou negativamente foram separados por esse campo magnético e analisados pelo equipamento. Assim, ao final, ele gera um gráfico como esse, que é chamado de espectro de massas. No eixo X, nós temos as relações massa-carga e no eixo Y, nós temos a abundância relativa. Logo, a gente vê que existem fragmentos aqui variando de 13 a 18 gramas por mol. Nós temos fragmentos maiores, de 29, 30, 31. E nós temos aqui, com o maior fragmento de todos, o próprio metanol intacto. Então, esse último ponto aqui indica a massa molecular do meu analito de interesse, que não foi fragmentado. Claro, gente, que a quantidade de metanol presente na amostra seria o somatório de todos esses fragmentos, tá? Então, o equipamento consegue me dizer, consegue unificar essa leitura e me dizer a quantidade total do analito, mesmo que ele tenha analisado também os fragmentos. Mas é só para que a gente entenda como funciona aqui. Por que eu consigo saber que essa é a massa molecular do metanol? Porque quando nós observamos como as amostras são ionizadas, elas geralmente vão receber uma carga positiva, então elas vão ficar com a carga mais 1 ou com a carga menos 1. De qualquer forma, a carga sempre vai ser 1. Então, o Z, aqui debaixo do meu massa-carga, sempre vai ser 1. Assim, esse valor, apesar dele ser massa dividido por carga, ele também vai ser a massa molecular da substância. Então, a relação massa-carga, na prática, é utilizada diretamente como massa molecular ou atômica do meu analito. Essa figura mostra com um pouco mais de detalhes, de uma forma um pouco mais didática, como esse processo acontece. Então, a amostra vaporizada é adicionada, é injetada no equipamento, onde ela passa por uma câmara de ionização. Aqui ela vai ser ionizada e possivelmente fragmentada. Após isso aqui acontecer, ela vai entrar no analisador propriamente dito, que é aquela região curva do equipamento. Então, lá as partículas vão ser aceleradas e vão ser jogadas no vácuo na presença daquele ímã. E, baseado na massa e na carga positiva ou negativa, elas vão ser deflectadas. O caminho delas vai sofrer uma diferença. Vai sofrer uma modificação. E assim elas vão se separar. Esses fragmentos que foram injetados juntos no equipamento vão se separar. Tá certo? E
Depois que eles passam por esse processo, eles vão chegar no finalzinho, onde tem um sistema de detecção desses íons. Essa detecção vai emitir esses sinais elétricos que o computador vai processar e vai nos mostrar na forma de um espectro de massas. Gostaria de lembrar a todos a diferença de um cromatograma para um espectro de massas. O cromatograma vai ser aquele que sai do cromatógrafo. Então, no eixo X sempre vai ser o tempo de retenção e o eixo Y a leitura do detector. Aqui não, aqui é um espectro de massas. Então, no eixo X sempre vai ser a relação massa-carga e no eixo Y vai ser a abundância, então o percentual que aquele fragmento estava presente naquela amostra, tá bom? E sempre lembrando que o último fragmento, a última leitura, equivale à presença do analito íntegro, sem ter sido fracionado. Então, geralmente, o que a gente faz quando utiliza o espectrômetro de massas é ou utilizar o último fragmento como indicativo da massa, ou selecionar dentro daquele grupo de fragmentos os que são mais característicos daquela amostra. E aí vocês vão ver com muita frequência os artigos dizendo foram considerados como íons para identificação desse espectro, o íon X, o íon Y e o íon Z. Então, esses íons foram utilizados na técnica para confirmar que a substância analisada estava presente naquela amostra, tá bom? Eu vou tentar enviar para vocês algum vídeo da internet, existem vários, tá? É porque é difícil às vezes achar em português, mas eu vou tentar enviar para vocês junto com essa aula também um videozinho rápido que mostre isso acontecendo, né? Aqueles videozinhos de animação explicando a espectrometria por meio de uma animação, tá? Se eu encontrar, eu mando para vocês porque eu acredito que vai facilitar bastante o entendimento. Vamos falar um pouco sobre os passos da análise por espectrometria de massas. O primeiro é a ionização da amostra, que pode ser feita de formas diferentes. A primeira delas, e a mais comum, é a ionização por impacto de elétrons. Então, basicamente, quando a amostra é injetada aqui no equipamento, ela vai ser bombardeada por elétrons que vão estar pulando de uma ponta para outra de um filamento. Então, aqui eu vou ter dois filamentos metálicos que vão estar com a diferença de potencial, de forma que os elétrons vão tender a se movimentar daqui para cá. À medida que os analitos vão passando por aqui, eles vão se chocando com esses elétrons e vão se tornar íons. Nesse processo, algumas amostras vão ficar, algumas moléculas do analito vão ficar intactas, e aí vão ser analisadas lá, e outras moléculas do analito vão se fragmentar. E aí esses fragmentos também vão ser analisados lá no espectro de massa. Essa ionização ainda pode acontecer de formas diferentes, tá? E aqui eu vou só citar algumas outras formas disso acontecer. A primeira é a ionização química, que é quando eu adiciono na minha câmara de ionização algum reagente que é capaz de interagir quimicamente com o analito e transformá-lo num íon. Tá? Essa não é uma técnica tão utilizada porque ela é limitada para determinados tipos de analito e determinados tipos de agentes ionizantes. Além disso, a gente tem o bombardeio de átomos rápidos, que é um bombardeio não do elétron, tá? Mas um bombardeio de átomos, e aí esse choque do analito com esses átomos vai gerar a ionização, e ainda por pistola de íons, que é utilizando uma técnica bem semelhante com bombardeio comum, mas com outros tipos de íons. Tá? Então, existem várias outras formas de se ionizar a amostra, mas essas são as mais comuns. O meu objetivo aqui não é que vocês decorem nem memorizem detalhes, o meu objetivo é que vocês entendam realmente que o primeiro passo da análise por espectrometria de massas é a ionização da amostra. Após o processo de ionização, esses íons vão ser acelerados e analisados no analisador de massas propriamente dito. E ele vai separar os fragmentos ionizados de acordo com a relação massa-carga.
Entretanto, como eu falei para vocês, geralmente a carga dos átomos, moléculas ou fragmentos é geralmente 1, seja mais 1 ou menos 1. De forma que a relação massa-carga vai ser sempre massa dividido por 1, o que é a mesma coisa de equivaler à massa da substância, seja a massa atômica ou a massa molecular. Então, aqui, mais uma vez, eu mostro para vocês um espectro de massas. Aqui é o do tolueno, tá? Então, a massa molecular do tolueno é 92, certo? E aqui eu vou ter a mistura, os fragmentos de tolueno que foram obtidos com a ionização. Então, todos esses aqui se referem ao tolueno. E aqui eu tenho o espectro do tolueno completo, né, íntegro. Né? E por que que mesmo assim a gente tem mais de um pico, professor? Porque aqui vai se referir às pequenas diferenças da massa molecular do tolueno. Então, por exemplo, o tolueno ele tem 7 átomos de carbono. Geralmente, a massa atômica do carbono é 12, mas a gente sabe que existe na natureza carbonos com massa atômica diferente, com massa atômica de 13 ou de 11. O carbono 12 é o mais abundante na natureza, mas existem outras formas, existem outras formas de carbono. Então, se um carbono desse com massa atômica 13 estiver presente, a massa molecular do tolueno se torna um pouquinho mais alta. No lugar de ser 92, ela vai ser 93. Então, aqui, esse último pico, né, nos valores maiores, que é bem alto, eles se referem às formas isotópicas do tolueno. Então, se refere ao tolueno que tem, na sua composição, algum isótopo com uma massa um pouquinho diferente. Tá? Essa característica ela é muito importante, porque ela nos mostra a característica que essa técnica tem de separar esses isótopos. Olha aqui, aqui eu tenho, por exemplo, 91 e aqui eu tenho 92. Perceba que eu consigo separar um do outro. Né? Tem um pico específico aqui, uma leitura do 91 e uma leitura do 92. Assim, essa técnica consegue identificar a frequência desses isótopos na natureza. Inclusive, essa técnica foi utilizada para isso inicialmente, para identificar a abundância dos isótopos na natureza, dos isótopos dos átomos. Tá? Então, é importante que a gente compreenda bastante isso. Aqui eu tenho um espectro de massas, vou explicar mais uma vez. Nós temos um espectro de massas, no eixo X eu tenho as relações massa-carga e no eixo Y eu tenho a abundância. Então vamos lá. Aqui eu tenho, primeiro, um grupo de fragmentos com uma massa-carga inferior a 30. Em seguida eu tenho mais um outro grupo de fragmentos que vai ter em torno de 40. Eu tenho um terceiro menorzinho aqui em 45, eu tenho um outro aqui perto de 50, eu tenho outro acima de 60 e eu tenho um fragmento que é mais próximo da massa molecular dessa substância. E em cada um desses espectros eu tenho uma variação um pouquinho para mais e um pouquinho para menos. Isso acontece porque esses fragmentos e essa molécula íntegra, ela é composta por isótopos diferentes. Então eu tenho um carbono com um próton a mais, ou eu tenho um hidrogênio com 2 prótons, e aí eu vou ter diferentes características isotópicas. O importante para a gente aqui é saber interpretar que a presença desse pico em 92 indica que essa substância tem massa molecular 92, tá? Então, isso é característico do tolueno. Por essa característica de diferenciação de isótopos, é muito comum que a gente utilize, quando nós fazemos a análise por espectrometria de massas, padrões internos isotópicos. A gente falou agora há pouco sobre o papel do padrão interno. O padrão interno é aquela substância conhecida que eu disse lá atrás que era diferente do meu analito e que era adicionada com o objetivo de validar a corrida cromatográfica, então garantir que a corrida aconteceu correta, né? E também validar a análise quantitativa.
Aqui na espectrometria de massas, o padrão interno vai ter a mesma função. A diferença é que, normalmente, ao invés de eu utilizar uma substância química diferente, eu vou utilizar a mesma substância química, mas ela na sua forma isotópica. Então, por exemplo, aqui no exemplo, eu estou mostrando a morfina, que tem essa composição, e eu estou mostrando ao lado o padrão interno que a gente utiliza nas análises de morfina, que é a morfina deuterada 3. O que é que isso significa? Significa que aqui, ó, nesse grupamento metila, esses 3 hidrogênios vão estar na forma deuterada como deutério. Se a gente não lembra o que é deutério, é aquele hidrogênio que, ao invés de ter massa atômica 1, ele tem massa atômica 2. Então, aqui eu vou ter uma molécula de morfina, que a única diferença dela para a molécula comum é que esses 3 hidrogênios aqui, cada um deles tem massa atômica 2 e não 1. Logo, a massa molecular dessa segunda molécula é um pouquinho maior, 3 gramas por mol, maior do que a da morfina comum. Então, eu tenho a morfina, que é o meu analito de interesse, e na minha amostra e na minha construção da curva, eu vou adicionar o meu padrão interno. Esse padrão interno vai ser a minha morfina deuterada. Ela tem a mesma estrutura química, ela tem a mesma característica e ela vai correr na cromatografia ao mesmo tempo, ela vai sair no mesmo pico. Mas, quando eu analisar no espectrômetro de massas, o espectrômetro vai ser capaz de diferenciar essa molécula dessa, porque a massa molecular de ambas é diferente. Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo disso sendo realizado, tá bom? Então, essa figura, ela vem de um artigo em que eles fizeram a dosagem de morfina utilizando uma técnica de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. Tá certo? Então, ele separou os componentes por cromatografia gasosa e analisou, detectou utilizando o espectrômetro de massas. Né? Entretanto, tem um probleminha. A morfina não é uma substância volátil. Então, eu precisei transformá-la numa substância volátil por meio da derivatização. Então, na derivatização, essa substância foi juntada, foi conjugada com a molécula. Então, a massa molecular dela, que era 285, ficou um pouquinho maior. Tá certo? Então, essa molécula derivatizada, ela foi submetida ao processo de análise. E antes que ela fosse submetida, nós adicionamos lá dentro uma quantidade conhecida de morfina D3, que é o padrão interno deuterado. É aquela molécula que eu falei que naqueles 3 hidrogênios, ao invés de cada hidrogênio ter massa atômica 1, ele vai ter massa atômica 2. Então, se a gente observar primeiro aqui em cima no cromatograma, nós vamos ter que nesse tempo de retenção aqui em torno de 9, um pouquinho antes de 9, 8.9 provavelmente, eu tenho um pico. Esse pico vai ser o pico da morfina, mas aqui tanto vai aparecer a morfina da minha amostra, o meu analito, quanto vai aparecer o meu padrão interno, que é a morfina isotópica, a morfina deuterada. Mas, professor, eu não deveria obter 2 picos? Esse caso é a exceção. Nesse caso, não vão aparecer 2 picos, só vai aparecer um. Tá certo? E esse pico, ele vai aparecer aqui com o somatório das duas substâncias. A gente só vai conseguir dividir, separar quem é quem, quando a gente analisar o espectro de massas desse pico, que é o que essa figura aqui de baixo está mostrando. Aqui eu tenho 2 picos diferentes. Eu tenho um pico de 429, que é a massa molecular da minha morfina derivatizada. Lembra, a morfina tem 285 gramas por mol, mas eu precisei derivatizar ela para que ela se tornasse mais volátil. Quando eu faço isso, a massa molecular dela aumenta. Então, de 285, ela veio para 429. Então, esse pico aqui equivale à morfina, que é o meu analito. E o 432 aqui, o próximo, seria
a minha morfina derivatizada deuterada. Então, o meu padrão interno também passou pela derivatização, então ele também é maior. E ele, como tem 3 hidrogênios deuterados, como ele tem 3 deutérios, que é o que a gente chama, a massa molecular dele é 3 né, gramas por mol maior do que o meu analito. Então, apesar de no cromatograma as duas substâncias estarem correndo de maneira igual, aqui na minha análise, no meu espectro de massa, elas estão divididas. Então, é muito comum que a gente utilize essa técnica para melhorar, porque eu estou validando o meu pico, né? Eu consigo perceber que a minha substância conhecida correu no mesmo pico cromatográfico que o meu analito. Então, eu garanto que a corrida aconteceu da forma correta. E aqui no espectro de massas, eu consigo diferenciar o meu analito do meu padrão interno. Ok? Vou mostrar para vocês outros gráficos desse mesmo artigo para que vocês entendam um pouco melhor essa lógica. Aqui ele me mostra um pouco sobre a separação cromatográfica. Então, esse primeiro gráfico ele é um cromatograma. Eixo X, tempo de retenção. Eixo Y, leitura do detector, que no caso do espectro de massa a medida sai em abundância relativa. Tá? Então, a legenda diz que esse é um cromatograma de um método CGMS, né? Então, cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, que foi analisado utilizando sangue total adicionado de opiáceos. Então, aqui ele tem na verdade, ele tem 4 substâncias. Ele tem a codeína, que é esse pico A, ele tem a morfina, que é o pico B. Nesse pico B também vai ter a morfina D3, que é essa morfina com 3 deutérios, e o pico C, que é a acetilmorfina. Se eu, lá no meu equipamento, selecionar esse pico, ele vai me mostrar o espectro de massas desse pico. Se eu selecionar esse pico, ele vai me mostrar o espectro de massas desse pico e por aí vai. Tá? E o pico A e o pico C, os dois, só tem nele a codeína e a 6-acetilmorfina. Mas o pico B tem 2 substâncias nele. Tanto tem a morfina, que é o meu analito de interesse, quanto tem o meu padrão interno, que é a morfina D3. Então, quando eu pedir para o equipamento analisar esse pico, ele vai me abrir um outro gráfico, que é o espectro de massas desse pico, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui eu estou mostrando separado, mas eu consigo analisar dentro do mesmo espectro. Então, aqui eu tenho a minha morfina derivatizada. Olha a sililação aqui, aquela reação com silício, né? Então, aqui eu consigo ver a estrutura química dela. E a massa molecular disso aqui é 429. Está aqui o 429. Então, eu consigo ver que dentro daquele pico cromatográfico tinha uma substância com massa molecular 429. E aqui do lado eu tenho a minha morfina D3, também derivatizada. Então, aqui eu tenho os 2 pontos onde a morfina foi derivatizada. E aqui, no lugar de CH3, eu tenho CD3, mostrando que aqui eu tenho 3 deutérios ligados a esse carbono. Então, como são 3 deutérios, ao invés de 429, a massa dessa molécula derivatizada, a massa seria 432. Então, mesmo que as substâncias tenham corrido lá no cromatograma ao mesmo tempo, quando eu analiso o espectro de massa, eu consigo separá-las, diferenciar quem é quem. Se você observar, o artigo ainda, ele sublinha de verde aqui alguns fragmentos. Esses fragmentos, eles são geralmente utilizados juntamente com esse valor maior. Esses fragmentos são chamados de fragmentos de identificação. Então, o analista, quando ele valida a técnica, ele estabelece fragmentos que sempre vão estar presentes. Então, para essa técnica, ele detectou que a morfina, sempre que eu fizer uma espectrometria de massas com a morfina, além desse pico último aqui, que é ele completinho, né, ela íntegra, eu também vou ter alguns fragmentos que sempre vão estar presentes. E aqui ele circulou 5 fragmentos. O fragmento de massa 236,
281, 356, 401 e 414. Então, em geral, ele valida que a substância é a morfina não somente porque a massa molecular da morfina apareceu, mas também porque fragmentos característicos da morfina apareceram. Isso é uma maneira de garantir que não é outra molécula diferente que tem a mesma massa molecular. Tá? Então, a gente analisa o espectro de massas dessa forma. Aqui no eixo X, a relação massa-carga, e aqui no eixo Y, a abundância relativa. Então, a gente tem que interpretar esse cromatograma tanto pela última massa, que seria a molécula íntegra, quanto pelos os fragmentos característicos daquela separação cromatográfica. Ok? Gente, nós finalizamos a aula aqui. Eu tenho a consciência de que é muita informação, tá bom? Eu vou tentar mandar para vocês, junto com essa aula, bastante material texto, para que vocês tenham subsídio para ler. Eu e os monitores ficamos à disposição para tirar qualquer dúvida. Eu peço muito que qualquer dúvida que apareça durante o estudo dessa aula, você não simplesmente pergunte somente para mim ou somente para o monitor, mas que você compartilhe a sua dúvida no Classroom, no chat, né, nos comentários dessa aula, porque aí, à medida que a gente vai respondendo, você pode estar ajudando a tirar as dúvidas dos seus colegas. Ok? Então, assista essa aula. Agora você pode ir assistir a aula de explicação do exercício. É uma aulinha rápida de 17 minutos que eu acho que vai ajudar bastante. Tá ok? Boa noite, boa tarde, né? Boa noite para mim, que é meia-noite eu estou indo dormir, mas boa tarde para vocês. Tenham bons estudos, bom exercício e eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Tchau, tchau.